E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O pessoal botou a musiquinha aí, tu viu? Meu pessoal de som é eficiente aqui. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca. Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui, ó. O Rocky Balboa. O Rocky Balboa, ele treinou muito para ganhar, para vencer os inimigos dele lá, e agora a gente está te treinando para detonar com a banca CESP. Banca CESP, o que? CESP foi ano passado. Para detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP. Quebrando a Banca é esse programa para ajudar você a revisar os conteúdos e a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas. Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez, agora você que vai quebrar com ela. Através de um processo de revisão e de muitos exercícios. O Quebrando a Banca vai ser isso, e a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá, tá bom? Enquanto o professor vai resolvendo os exercícios, vai colocando também nos comentários. Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta. Quando ele lê a questão, já coloca a resposta para saber, para você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento, tá bom? O Quebrando a Banca é algo especial aqui no Env Concurso, porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova. Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui. Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas, pelo menos, porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER, tá bom? Forte abraço, fica com esse conteúdo dedicado a você. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre afogamento. Matéria bem interessante. Nós vamos falar sobre a condição fisiopatológica do afogamento, as consequências do afogamento no organismo, certo? E o atendimento emergencial da vítima afogada. A aula de hoje vai ser bem interessante. Para terminar, vamos fazer algumas questões referentes a esse tema. Podemos começar? Show de bola! Então tá aqui, afogamentos. A gente vai fazer então uma super mega revisão com questões, ok? Quais os temas serão abordados? O conceito, o sistema respiratório, uma breve anatomia para a gente poder entender os efeitos fisiopatológicos do afogamento. A gente tem que entender como que funciona o sistema respiratório, como funciona a questão do que? Da ventilação, certo? Olha, eu sempre costumo falar para os meus alunos o seguinte: clínica médica é uma matéria muito interessante, mas para que você tenha êxito em estudar clínica médica antes, você tem que ter uma boa base de quê? De anatomia. Anatomia e fisiologia vão fundamentar bastante a clínica médica. Então, estudando bem anatomia e fisiologia, vai ser fácil compreender qualquer doença de clínica médica, qualquer fisiopatologia relacionada, certo? Então, vamos lá. Sistema respiratório, cadeia de sobrevivência, o suporte básico de vida na água é bem interessante, e os graus de afogamento também, certo? Então tudo isso nós veremos a partir de agora. Vamos viajar comigo nessa aula de afogamento. A gente só não pode se afogar, né? Isso não, mas fazer uma viagem aqui nesse tema, isso a gente pode, beleza? Vamos começar? Show de bola! Conceito, a gente começa com conceito de afogamento. Então eu vou lendo e vou explicando para vocês os termos científicos mais importantes, ok? Lembrando, a gente não precisa decorar nada, a gente tem que compreender o que está lendo para poder acertar na prova. Quem decora, se na prova cai de forma diferente ou muda uma palavra, uma sílaba, quem decorou vai entrar em desespero. Agora, quem compreende o que está lendo, cai na prova de forma diferente, mas com a mesma, o conceito, né? Cai na prova de forma diferente, mas com a mesma intenção de definição. Aí, quem não decorou e compreendeu, vai tirar de letra. Certo? Então vamos compreender comigo agora esses conceitos. Afogamento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é o processo resultante da insuficiência respiratória causada por aspiração de líquido
por submersão ou imersão, que veremos agora o que é submersão e imersão. Antes, eu quero só falar para vocês, quando a gente fala essa expressão aqui, ó, insuficiência respiratória, tá? Quando a gente utiliza essa expressão, a gente não está querendo dizer apenas que a insuficiência respiratória, ela vai se limitar a um pulmão invadido por líquido. Ela não limita-se a isso, certo? A gente tem que lembrar a finalidade dos pulmões, né? Que é fazer a hematose. Eu vou mostrar para você as fotos e a gente vai recordar um pouco sobre isso, ok? Acontece que no afogamento, essa hematose, que é a troca de gás carbônico por oxigênio, ela fica prejudicada. A gente vai entender por que daqui a pouco. Tá? Mas por que eu quero fazer chamar a atenção de vocês aqui nessa definição? Porque insuficiência respiratória não limita-se a um pulmão cheio d'água, não limita-se a um pulmão que não consegue realizar a hematose. Não, ela é muito além disso. A insuficiência respiratória simplesmente é o que? O reflexo da diminuição de oxigenação tecidual causado pela má perfusão alveolar. Certo? Então, a insuficiência respiratória, ela começa com um distúrbio pulmonar, mas ela vai ter consequências a nível celular, ok? Tanto que quando você quer diagnosticar a insuficiência respiratória em um paciente, você não pode diagnosticar apenas com a dispneia que ele apresenta. Ah, o paciente está com aquela dispneia grave progressiva, aquele esforço respiratório, aquela angústia respiratória, ele está com insuficiência respiratória. Não, a gente não pode afirmar isso. Só de olhar o paciente dispneico, não podemos dizer que ele está com insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória, ela vai ser diagnosticada pelo exame de gasometria arterial. Pois justamente é na gasometria arterial que você vai detectar, certo? Os seguintes parâmetros, certo? Pressão parcial, tá? PaO2 abaixo de 50 milímetros de mercúrio, PaCO2 acima de 50 milímetros de mercúrio. É aqui que você vai diagnosticar a insuficiência respiratória. A pressão parcial de oxigênio menor que 50 milímetros de mercúrio no sangue arterial, o que devia ser o contrário, pois se o sangue arterial lá é que devem ter em grandes quantidades as moléculas de oxigênio dissolvidas no sangue, por outro lado, o gás carbônico deveria estar em menor quantidade. Estamos falando de um exame do sangue arterial, pois a partir do momento que a gente coleta o sangue arterial e vê na gasometria arterial esse resultado aqui, pressão parcial de oxigênio abaixo de 50 milímetros de mercúrio. Por outro lado, pressão parcial de gás carbônico acima de 50 milímetros de mercúrio. Esse resultado, esse parâmetro laboratorial é que vai significar, conceituar e definir a insuficiência respiratória, tá? O afogamento é capaz de levar a um resultado de gasometria arterial desse aqui. Através do afogamento, o paciente ele entra com deficiência grave de oxigênio a nível de sangue arterial. Por outro lado, o gás carbônico ele vai aumentar em quantidades anormais a nível arterial, não estou falando a nível venoso, certo? Então, a insuficiência respiratória, a descrição dela é essa aqui. É uma pressão parcial de oxigênio abaixo de 50 milímetros de mercúrio, com uma pressão parcial de gás carbônico de 50 para cima, certo? Isso é que é insuficiência respiratória. E o afogamento é capaz de levar a uma hipóxia grave, que é o que a gente vai ver, certo? Com esses resultados aqui, tá? Então vamos voltar para a definição de afogamento. Então, afogamento, de acordo com a OMS, é o processo resultante da insuficiência respiratória causada por aspiração de líquido por submersão ou imersão. Ok.
Mas o que significa submersão e imersão? Tá aqui. A submersão é no caso de afogamento, quando o corpo está totalmente submerso, ou seja, totalmente abaixo do líquido, né? Já a imersão ocorre quando o líquido entra em contato com as vias aéreas do paciente, água na face. É muito comum você ter o afogamento por imersão, porque os pacientes estão lá, as vítimas, né? Estão lá nadando na praia, na piscina, elas não estão totalmente submersas, ok? Mas elas estão nadando com a cabeça fora d'água. Quando elas começam a se afogar, a cabeça continua fora d'água. O que acontece? Aquele desespero de querer respirar, certo? No desespero de estar se afogando, a vítima tenta puxar o ar querendo respirar e acaba engolindo água também, broncoaspirando água. Porque uma coisa é você engolir água. Quando você engole a água, ela vai para o trato gastrointestinal. Mas quando você respira e grita e fala ao mesmo tempo e entra em desespero ao mesmo tempo, respirando, tentando puxar com a água no seu rosto, na sua face, além de engolir, tá? Você broncoaspira, ou seja, esse líquido vai para a traqueia e brônquios e bronquíolos e alvéolos. Isso que é o afogamento, não é você engolir a água que vai para o trato gastrointestinal. O afogamento não é engolir a água em direção ao trato gastrointestinal. O afogamento é a broncoaspiração desse líquido. Então a imersão, ela é caracterizada por essa broncoaspiração, esse momento de desespero em que o paciente está com a cabeça fora d'água, mas ele não tem o apoio dos pés, ele perde o controle da profundidade da água, ou tem uma correnteza muito forte levando ele, enfim, ou ele cansa de nadar, né? E ele perde aquela condição daquele equilíbrio dele nadar ou ficar boiando, tá? E da água e da profundidade em que ele se encontra. Então ele entra em desespero e ele começa a broncoaspirar esse líquido. Esse tipo de afogamento é que ocorre por imersão. Exemplos de um afogamento por submersão, por exemplo, os mergulhadores, tá? Eles estão totalmente submersos, né? Mas pode faltar, por exemplo, oxigênio no cilindro deles, certo? O equipamento deles não estar na capacidade ideal de fornecimento de oxigênio lá embaixo do nível do mar. Enfim, esses pacientes, eles podem se afogar justamente por estarem portando um equipamento que apresentou defeitos, né, durante o mergulho, ou acabou o suporte, o fornecimento de oxigênio por aquele cilindro, entre outros, certo? Esse é um dos exemplos de submersão, embora ainda haja outros exemplos de submersão. Ok? Então eu expliquei para vocês mais ou menos como acontece o afogamento, né? Quando o corpo está totalmente submerso, totalmente abaixo do líquido, certo? Ou imersão. Imersão é o mais comum, ok? Então vamos lá. Olha, esse aqui é o sistema respiratório. Por que é importante a gente relembrar? Pelo seguinte motivo. O que é uma ventilação completa? Uma ventilação completa é quando você vai inspirar o ar. Pronto, estou inspirando e estou inspirando o que também? O que tem nesse ar de importante para nós? A concentração de oxigênio, a concentração vital de oxigênio para nós, né? Estamos aqui nos 20% de oxigênio do ar, que tem vários outros gases, ok? Estamos aqui inspirando essa percentagem vital de oxigênio. Esse ar inspirado, ele vai percorrer as vias aéreas superiores, tá? Vindo pelas fossas nasais, passando pela faringe, né? Aí tem traqueia, laringe, até chegar nos brônquios maiores, brônquios menores, alvéolos. Quando esse oxigênio chega lá no nível dos alvéolos, ao mesmo tempo nós temos o quê? Nós temos o sangue venoso, certo? Que está percorrendo ali através dos capilares alveolares as estruturas pulmonares internas, né?
Esse sangue com gás carbônico, ele vai perfundir os alvéolos. Então nós temos aqui, ó, os alvéolos, que são como cachos de uva, por onde entra o oxigênio pela inspiração. Ao mesmo tempo que nós temos aqui os capilares alveolares, trazendo consigo o gás carbônico. A hematose justamente é essa troca. O gás carbônico vai para os alvéolos e o oxigênio dos alvéolos vão para os capilares alveolares, certo? Essa troca ocorre por difusão, né? As moléculas mais concentradas de oxigênio estão no alvéolo, então elas tendem a ir para onde? Para os capilares, onde eu tenho menos moléculas, e vice-versa para o gás carbônico, que vai para dentro dos alvéolos. Bom, enfim, quando esse oxigênio, então, ele vai para os alvéolos, vai para os capilares prosseguem, certo? Desembocando através de vasos maiores, né? Eles partem então dos pulmões, então eles chegam até o coração no átrio esquerdo, certo? Através das veias pulmonares, que são a exceção de vaso sanguíneo que leva sangue arterial. As veias pulmonares são a exceção que levam sangue arterial para o átrio esquerdo do coração. Por que é exceção? Porque toda veia vem para o coração e toda artéria sai. Quando ocorre a hematose pulmonar, eu preciso de um vaso que vá até o coração levando esse oxigênio. E esse vaso que vai ao coração, que chega no coração, só pode ser as veias, porque as veias vêm para o coração, certo? Por outro lado, um exemplo de artéria, que é uma exceção que leva sangue com gás carbônico, é a artéria pulmonar, que ela parte do ventrículo direito do coração, levando sangue com gás carbônico para os pulmões realizarem a hematose, tá? É muito interessante. Inclusive, pessoal, rapidamente, para a gente poder entender as consequências do afogamento, eu costumo fazer um desenho de primário para os meus alunos. Aqui é o pulmão, aqui são os pulmões, e o desenho feio, tá? Isso não é rim não, isso é pulmão, nem grão de feijão. Isso é um pulmão, tá? Eu desenho feio mesmo, viu? Nossa, como eu desenho feio. Isso aqui é um pulmão com seus brônquios, bronquíolos, e aqui eu tenho o coração, né? Aqui, deixa eu desenhar direito e vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho átrio direito. Nossa, mas aqui tá tão pequenininho para eu desenhar, né, pessoal? Vamos fazer aqui maior. Aqui eu tenho os pulmões, aqui eu tenho átrio direito, tá? Átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui as válvulas entre as câmaras cardíacas, né? Aí olha que interessante, do ventrículo esquerdo, a artéria aorta leva sangue com oxigênio para o corpo humano. Ok, metabolizou, utilizou o oxigênio, tranquilo ali. E agora as veias cava, que são as veias cava que vão cavar o sangue lá do fundo do organismo, né? Por isso que se chamam veias cava. As veias cava inferior e superior vão levar o sangue com gás carbônico para o átrio direito. O átrio direito bombeia para o ventrículo direito e através das artérias pulmonares, esse sangue com gás carbônico vai para o pulmão. O pulmão realiza a hematose, que é a troca de gás carbônico por oxigênio. Agora sim, esse sangue arterial volta para o coração através das veias pulmonares, já levando o oxigênio. E agora eu tenho tudo de novo. O átrio esquerdo bombeia para o ventrículo esquerdo, que manda sangue oxigenado para o corpo através da artéria aorta, que se ramifica em milhares de outras, né? Tem as coronárias, que também nutrem o miocárdio, certo? Aí metabolizam esse oxigênio, esse corpo metaboliza, pronto. Tenho agora o sangue com gás carbônico, que retorna para o átrio direito através das veias cava inferior e superior. E assim eu começo tudo de novo. Como as artérias sempre saem do coração, elas sempre partem do coração, tá? Eu vou precisar de um vaso
que saia, que parta do coração, levando gás carbônico para os pulmões oxigenar, não é isso? E quais são os únicos vasos que partem? As artérias. Artérias, até logo, adeus. Artéria, elas partem do coração. Então, o nome dessa artéria, que vai sair do ventrículo direito levando gás carbônico para o pulmão, será artéria pulmonar, porque ela está indo em direção ao pulmão. Quando os pulmões realizam a hematose e purificou o sangue agora está arterial, então esse sangue precisa chegar ao coração. E quais são os vasos que chegam ao coração? As veias. E qual é o vaso que vai partir do pulmão para chegar no átrio esquerdo? A veia pulmonar, ok? O lado esquerdo do coração tem sangue arterial, o lado direito do coração tem sangue venoso. Circula sangue arterial no lado esquerdo do coração e circula sangue venoso no lado esquerdo do coração. Viu que coisa bacana? É um desenho de criança, né? Mas ele facilita tanto numa prova. Então é isso aí. Então, o que acontece? No sistema respiratório, nós temos esse ar inspirado com oxigênio. Pronto, esse ar percorreu todas as vias aéreas, superiores e inferiores, chegou lá nível de alvéolo, o que aconteceu? A hematose. Agora, o oxigênio está no sangue e ele vai em direção ao átrio esquerdo, lembram? E o gás carbônico, qual o destino dele? Agora, esse gás carbônico que entrou para o alvéolo vai fazer o caminho inverso, vai sair do organismo através do caminho inverso de como o oxigênio entrou. O oxigênio entrou das fossas nasais até os alvéolos. O gás carbônico vai sair dos alvéolos até as fossas nasais pela expiração. Então, um processo de inspiração mais um processo de expiração completos chama-se ventilação. Viu que coisa interessante? E obviamente que todo esse movimento de inspiração e expiração, tá? Faz com que a caixa torácica se movimente, né? Venha a se expandir. A caixa torácica. Só ela que se expande? Não, os pulmões também. Os pulmões são complacentes. Eles também se expandem e se retraem. Eles vão se expandir para receber o ar e vão retrair para expulsar o ar, tá? Esse é o parênquima pulmonar. Ele é complacente. Agora vamos falar das estruturas internas do pulmão, que são brônquios, bronquíolos, alvéolos. E os alvéolos são tipo caixinhos de uva. Os alvéolos também são complacentes? Os alvéolos também distendem? Sim, os alvéolos também distendem para acomodar o ar que está chegando nele. Quem faz os alvéolos serem complacentes e distenderem para acomodar o ar que está chegando nele? Uma substância chamada surfactante alveolar. Essa substância chamada surfactante alveolar é que vai dar essa maleabilidade para os alvéolos, para as estruturas pulmonares expandirem e retraírem, certo? Expandirem para receber o ar, retraírem para expulsar o ar. O surfactante alveolar é responsável por essa complacência dos alvéolos. Por que eu estou frisando o surfactante alveolar? Porque quando o paciente bronco aspira líquido do mar, do rio, da piscina, enfim, quando ele está se afogando, esse líquido bronco aspirado por ele naquele momento de desespero vai destruir, inibir a ação do surfactante alveolar e esses alvéolos vão perder a complacência. Olha aí, eu já começando a falar da fisiopatologia do afogamento. E se os alvéolos perdem a complacência, o que vai acontecer? Vai afetar diretamente no movimento de
ventilação pulmonar, que é o que? O ar que entra, o ar que sai. O ar que entra percorre as estruturas pulmonares e sai, tá? Essa complacência para receber o ar e expulsar o ar é prejudicada no afogamento. Viu aí que coisa interessante? Então vamos complementar isso e vamos ver umas ilustrações. Está aqui nesse slide. A água nos alvéolos provoca a inativação do surfactante. E eu já expliquei para vocês. Quem é o surfactante? É aquela substância que dá o quê? A maleabilidade de distensão e retração desses alvéolos, que dá aos alvéolos pulmonares a complacência de movimentar-se para receber o ar e liberar o ar, tá? Então o surfactante, dentre outras coisas, é responsável pela complacência pulmonar, o grau de extensão para receber esse ar e, consequentemente, diminuir o esforço respiratório. Mas se você broncoaspira ar, seja do mar, do rio, da piscina, aonde quer que você esteja, e você tenha destruição desse surfactante, o que vai acontecer? Os seus alvéolos, que são esses cachos de uva aqui, vão se tornar endurecidos. E aí, não tendo mais a complacência, esse ar que vai entrar e distender esses alvéolos para realizar a hematose, porque esses alvéolos são perfundidos pelos capilares alveolares, que são esses aqui, né? Os azuis estão com gás carbônico, os vermelhos com oxigênio. De qualquer forma, esses capilares, eles estão perfundindo esses alvéolos, mas esses alvéolos só vão estar assim distendidos quando o ar entrar neles. Ok? E para eles distenderem, eles precisam de complacência. A partir do momento que o afogado destrói o seu surfactante com essa broncoaspiração, os alvéolos vão ficar endurecidos, o paciente vai entrar num processo de dificuldade respiratória, o que vai apavorar ele ainda mais, certo? O que vai tornar aquela angústia dele ainda pior, para ele terminar de se afogar, beleza? Então é isso aí. Consequências: a vítima poderá ter arritmias cardíacas, sim, mas presta atenção no que eu vou falar. O afogamento, ele tem uma evolução diferenciada, por exemplo, de uma parada cardíaca clínica, certo? De um outro trauma por acidente automobilístico, etc e tal. O afogamento, ele tem as suas peculiaridades. No afogamento, o paciente, antes de ter uma parada cardíaca, antes do coração parar, ele entra em estado de apneia. A parada respiratória vem antes da parada cardíaca no afogamento. É aí que vai entrar o ABC da vida no afogamento, que vai ser diferenciado do ABC da vida na clínica, numa parada cardiorrespiratória clínica, tá? A gente lembra da América, da Associação de Cardiologia, certo? Que agora já foi atualizada várias vezes, né? Quando o paciente tem uma parada, né, cardíaca, você não vai iniciar com a ventilação, não. Você vai iniciar com as compressões. Lembra disso? Na Associação de Cardiologia, né? Vai iniciar com as compressões. O leigo é orientado a iniciar o quê? Com as compressões, porque não adianta você perder tempo abrindo a via aérea do paciente e aquele coração parado ali. Então você começa com as compressões. Isso é pela Associação, né, de Cardiologia. Tranquilo, nós sabemos disso. E é assim que se procede realmente, começando com as contrações na parada cardíaca clínica. O paciente que teve uma parada em casa, um infarto, né, uma parada clínica, você realmente vai iniciar com as compressões, tá? Agora, um paciente que teve um trauma automobilístico, né, onde ele tem um trauma de face, sangrando, sangue obstruindo o nariz,
aí realmente as vias aéreas permeáveis ainda estarão em primeiro lugar. Então, dependendo da condição que se encontra o paciente, iniciar a ressuscitação com as massagens cardíacas não será viável. No caso do afogamento, por exemplo, não é viável. Certo? No caso do afogamento, você inicia com a ventilação, porque o que vem primeiro é a apneia, antes da parada cardíaca. E se você ventilar adequadamente o paciente afogado, você inclusive evita que ele venha a evoluir para uma parada cardíaca. Certo? Então é o seguinte, pessoal, nós temos aquela conduta da Associação Americana de Cardiologia que vai o que? Evidenciar o atendimento do suporte básico de vida para uma parada clínica, iniciando com as compressões. Isso acontece, isso é verdade, esse é o protocolo, sim. Mas quando eu estou falando de afogamento, o afogamento tem característica diferenciada, porque o afogamento, ele inicia com apneia, ele inicia com parada respiratória. A parada cardíaca será uma consequência. Então, no caso do afogamento, você não vai ressuscitar o cara iniciando com compressões, como acontece nas paradas clínicas. No caso do afogamento, você vai iniciar com a ventilação. E é o que nós vamos ver daqui a pouco, certo? Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo e voltar daqui a pouco, porque tem muita informação pra gente ainda hoje. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais.
Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação do EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, isso aqui, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir
agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso deve ser daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acesse agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSER, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim
uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.